Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de no site, vambora. Saiu a primeira pesquisa presidencial da Atlas de 2026 e, cara, resultados bastante interessantes, né? É a nossa favorita, né? Que fique claro, deveria ser a sua também. Exato, Pesquisa exato. mais... Cara, o melhor do mundo, né? O menor viés. Alguns gostam de dizer, mas a Atlas não foi tão bem no último polling da eleição brasileira. Bro, isso não é verdade. Ela foi, sabe? Pois é, entendeu? Então, Mas, esqueça isso. cara, e esse aqui é o resultado geral, né? Intenção de voto para presidente primeiro turno. Seguinte, Lula com 48%, Flávio com 28%, Tarcísio com míseros 11%, logo depois Renan Santos. Ô, louco. A gente vai falar dele, né? Mas enfim, a gente vai falar de tudo também. Ronaldo Caiado, Ratinho e Zema, puta, humilhados. E, mano, o Zema tá chegando perto do Aldo Rebelo. Cara, isso foi loucura. E, cara, é isso, né? Vamos passar pela pesquisa inteira. A Atlas, ela faz pesquisa eleitoral e ela faz umas pesquisas de opinião geral, assim, sobre aprovação, sobre percepção econômica e tal, que é muito útil para empresário. As pesquisas gerais da Atlas são mais longas, essa aqui é mais curtinha, então dá pra gente passar por ela toda. Se a Atlas publicando uma por mês, a gente vai cobrir todas. Com certeza. Ano de eleição, pô. Exato. Nosso trabalho é esse. No fim, talvez. Pois é. É um pouco uma isso. parte importante do trabalho, com uma certeza. parcela razoável. Então vamos lá. Se as eleições presidenciais fossem acontecer nesse próximo domingo e os candidatos fossem os mesmos de 2022, então se fosse rolar uma reprise de 2022, inclusive Lula e Bolsonaro, em quem você votaria? E aí o resultado deu 46% pro Lula e 43% pro Bolsonaro. E, cara, isso é interessante, sabe por quê? Se você comparar com como foi em 22, você vê quem fortaleceu. Lula ficou mais forte ou Bolsonaro ficou mais forte? Quem ganhou? Quem perdeu? E, cara, o primeiro turno de 2022 foi esse aqui. O Lula fez 48, o Bolsonaro 43. Cara, dado que o Lula tá com 46 e o Bolsonaro 43, o Bolsonaro tá performando igual. Esses números não são exatamente comparáveis porque, para somar 100% aqui, eu acho que tá incluindo voto branco e nulo. E eu acho que aqui não tá, mas enfim. Ok. Mas o fato é, Bolsonaro tá... Parece igual. Né? Parece igual e o Lula diminuiu. E o fato que o Bolsonaro não diminuiu, acho que diz muito, cara. Porque o Bolsonaro foi muito desmoralizado nos últimos 4 anos. Cara, tentativa de golpe, falha, tá morrendo, sabe? Tá fudido de saúde. Tá preso, né? Tá preso, chorando. Cara, o capital político dele sendo espoliado, tá meio que desaparecido da mídia, sabe? Cara, é loucura você vai pensar que... E é isso, eu espero, e a Atlas Intel, cara, não tem... mas talvez o cara que liga pras pessoas não pesquisou direito. Não, cara, é pela internet. Então o cara leu essa sentença e falou, Bolsonaro, preso, fudido de saúde... Cara, depois de tentar dar um golpe... Aí depois de tanta intriga no campo dele, o campo dele tão dividido, né? Tão espoliado de forma geral, cara, mesmo percentual. Isso é impressionante. E o Lula tá dentro da margem de Caiu, erro, né? Caiu, mas tá dentro da margem, mas caiu um pouco. Mostra que, cara, o governo brilhante, caralho, pleno emprego, o preço das coisas caiu pra caralho, distribuiu muito benefício, estendeu muita vantagem. Você não tá conseguindo contabilizar, cara, o imposto de renda, o impacto que isso teve pro brasileiro médio. Cara, só de curiosidade, eu quero ver como o Bolsonaro performou no primeiro turno em 2018, cara, porque eu não me lembro disso. Vamos ver aqui, 2018, eleição presidencial no Brasil em 2018. Caso você não se lembre, né, o segundo turno Bolsonaro destruiu o Haddad, ganhou mais de 10 pontos percentuais de diferença. Mas vamos ver o primeiro turno. Peraí que essa tela aqui tá meio grandinha. Meio grande demais. Vamos lá, campanha, pesquisa, resultados. Então, aqui é o segundo turno. Veja o artigo principal. É o primeiro turno. Pô, podia dar consolidado, né? Mas deve ter ali dentro do mapa, né? Vai ficar boa, feio, boa. mas... Quase não consigo ler. Quase não consigo ler também. Bolsonaro fez 46%. É isso, né? 46-29. E Ciro Gomes fez 12. É isso, cara. 46. Então, cara, o Bolsonaro em 18 tava muito forte, né? Muito forte. Então, ele piorou de 18 para 22. Mesmo assim, em 2012 ele tava forte também. E agora ele melhorou. Tipo, ele tá melhor agora do que ele tá em 22, o que é loucura, na minha opinião. Assim, acho que aí a gente precisa entender um pouco qual o principal driver, né, do voto no Bolsonaro. É o anti-PT, cara. Então, assim, o que mostra, na verdade, é que, cara, o PT fez um trabalho horrível de conciliação, no fim das contas. Em 2022, essa era a plataforma do Lula. Eu lembro, cara, perfeitamente, assim.
chega de divisão, a pandemia foi um trauma para todo mundo, eu vou estender a mão para todo o setor da sociedade brasileira, a gente vai produzir um consenso nacional mais uma vez. Ele sempre fala isso, mas especialmente em 2022 isso era o tema da eleição. Então era, assim, na posse e na hora do branding da eleição, na hora do branding do governo, já deu para perceber que ele estava mentindo, mas esse era o tema da eleição. E, cara, o trabalho horrível, né, de fato. Não mudou em nada. Literalmente todas as pessoas que odeiam o Lula, odiavam o Lula em 2022, oxigenados, né? Alguns morreram, outros nasceram, quer dizer, outros passaram a votar. Não mudou em nada. Pois é, enfim. Então, cara, eu achei isso interessante. Agora, e aí aqui por cruzamentos, destaque aqui, né, por idade. Então, você vê, a parte de cima é o Lula, a primeira barrinha é o Lula e a segunda barrinha é o Bolsonaro. Então, você vê, o Bolsonaro, ele ganha muito, por margem muito ampla entre os homens. O Lula ganha por margem mais ampla ainda entre as mulheres. Mas, cara, por faixa etária, eu achei loucura, cara, que o Lula só faria 17 pontos entre 16 e 24 anos, cara. Brutal. Enquanto o Bolsonaro faria 46. Cara, o Bolsonaro com 30 pontos a mais que o Lula entre os jovens. Varia muito pouco, né? E aí a parada é na inversão, né? No outro bracket, outro recorte. Cara, entre as pessoas com mais de 60 anos, o Lula ganha 70%. Sim, o que é surreal. Enquanto o Bolsonaro faz só 23%. Cara, 70%, meu Deus. Então, você, de direita, fica... Aí o Nordeste, aí o Lula só é eleito por causa do Nordeste. O Lula só é eleito por causa dos velhos, sabe? O Lula só é eleito por causa dos velhos, entendeu? Você tem que Os velhos desse país, eles querem você. Exato. Não culpa o nordestino, entendeu? Culpa o velho. Exato, cara. 16 a 24 anos, você tem 16 a 24 anos, você nunca não viveu no governo PT, senão no governo do Bolsonaro e o governo do Temer, cara. Então você sabe exatamente o que tem, cara. A gente passou por uma porrada de evento ontem, cara, e dava pra ver claramente isso, assim, que a relação que as pessoas têm com política muda pra caralho conforme geração. Óbvio. Mas o nosso caso é assim, cara, eu só vi o PT, e se eu não fizer nada em relação a isso, se eu não estiver disposto a fortalecer, trabalhar pra uma alternativa, ou aprofundar, talvez, a crítica, eu só vou ver isso também. Eu vou ficar 60 anos nessa, cara. Pois é. Enquanto que os caras mais velhos, aí a galera de 60, tem lembranças de outros momentos que acabam enviesando um pouco, ou construindo, né, a visão deles do político. Então, mas eu tava lá na direta já, eu saía do colégio pra pegar a mulher na passeata dos caras pintados, não sei o quê. Tipo, isso acho que traz mais nuances, mas acaba fortalecendo o Lula no fim das contas. O Bolsonaro parece uma regressão, então tem um dilema meio que, cara, eu faria qualquer coisa pra não votar no PT. Faria qualquer coisa, eu votaria no Bolsonaro. Tipo, mano, mas o Bolsonaro tentou dar golpe e tal. Tipo, cara, mano, não tô nem aí. Não, o Bolsonaro é um retardado. Cara, o Bolsonaro se suja de farofa. Cara, eu votaria pra não votar no PT. Enquanto que os caras mais antigos têm, o Bolsonaro é um retrocesso tremendo. Lembro-me bem dos tucanos, etc. Lembro-me bem do PMDB. Eu acho que no fim das contas acaba contando muito por isso. E aposentadoria, principalmente, né? Todo idoso, quase todo idoso, é subsidiado pelo governo federal. Então, o cão não morde a mão que o alimenta, em tese. Né? Pois é. Vamos lá. Intenção para presidente. Primeiro turno agora é cenário com o Flávio. Então, a Atlas não tá rodando o Tarcísio e o Flávio no mesmo cenário. Porque, de fato, né? Tudo indica que isso não vai acontecer. Isso é impossível. A Quest rodou, mas a Atlas não. E, o Lula 48, Flávio 35. E todos o resto muito menos expressivo, né? Então, Caiado 4, Renan 3, Ratinho e Zema menos. Então, o mais interessante disso é ver a evolução ao longo do tempo. Cara, Flávio Bolsonaro, alta porrada, né? Cara, a gente... Enfim, acho que as pessoas ainda estão céticas, mas você tinha mais motivos pra estar cético um tempo atrás. O Flávio... E aí... Talvez tenha uma chance, né? Sei lá. Cara, talvez ele tenha a chance que o Lula não se mostre tão fraco e ele também não se mostrou, pelo menos, um articulador. Ele não começou a debater programa de governo, né? Não começou a propriamente entrar na minúcia da coisa. Mas, como articulador de backstage e afim, e os sinais, né, que estão sendo dados pro eleitorado dele parecem bastante claros, ele tá consolidando o nome dele mesmo. Ele provavelmente vai ser o candidato bolsonarista agora. Pra mim já é mais chances de ser do que não ser a essa altura do campeonato. Pois é, com certeza. E aqui esses recortes demográficos, etc., é o que a gente sempre fala, que é tipo, cara, homem vota mais na direita, mulher vota mais na esquerda, jovem é mais de direita, velho é mais de esquerda. A esquerda ela é popular entre quem é pobre e quem é rico, e a direita é popular em classe média. Os católicos são mais de esquerda, os evangélicos são mais de direita, então nem vale a pena entrar nisso aqui, porque não tem nada surpreendente. Intenção de voto para presidente pelo turno cenário com Tarcísio.
cara, Lula 48, né? Contra o Flávio também, 48 igual. E o Tarcísio com 28, sendo que o Flávio teria 35. Menos hegemônico, né? Hegemônico. Você não apostaria nisso. Talvez a migração de votos no segundo turno seja melhor pro Tarcísio. A gente vai ver ainda na pesquisa. Mas parece que o Flávio tem mais autoridade pra falar, eu sou o candidato da direita do que ele nesse momento. Pois é. Todos os governadores crescem, né? Sim. Tipo, Tarcísio, enfim, a gente provavelmente já tá tratando assim, dando spoiler do que essa pesquisa revelou muito, mas é que as pessoas têm uma noção razoável de que é segunda opção. Então, assim, governadores são segunda opção à candidatura do Flávio. Meio que isso já tá sendo consolidado, né? Pois é. E, cara, cada vez mais o Tarcísio fica meio desmoralizado, né? Cara, o Tarcísio, sinceramente, deve estar lá em São Paulo, no Palácio Bandeirante, deve estar tipo, cara. Posso até ficar ventilando meu nome aí, porque isso serve às maquinações do Kassab, do mercado financeiro, enfim. Mas eu vou ficar aqui, governar São Paulo mais 4 aninhos, e aí em 2030 a gente brinca. Porque... O cenário vai estar muito diferente, né? Provavelmente é um cenário sem Lula já. não vale o estresse. Pro Tarcísio, Exato. acho que não vale o estresse. A demografia tá do lado do Tarcísio, né? Também, enfim. As disputas tendem a ficar mais fáceis pro campo da direita no Brasil. Pois é, enfim. Cenário com Michele. E aí, eu achei que esse cenário tá altamente esquizofrênico, né? Que é tipo, a Michele vai, mas o Zema não vai, o Tarcísio não vai, e o Ratinho também não vai. Então é Lula, Michele, Caiado. Por que o Caiado seria o único rival da Michele? Pois é, da Renan, legenda? Eduardo Leite e Álvaro Rebelo. Ninguém tá falando sobre o Eduardo Leite nessa porra. De novo, eu acho que ele é aquela cartinha na manga do Kassab, mas dificilmente ele... Sim, dificilmente não. Eu já falei que tem a chance razoável dele ser o candidato do PSD, porque ele é o cara que... Ele conseguiria jogar pros dois lados, não cairia mal numa administração do... Seria esquisito na administração do Flávio e seria esquisito na administração do Lula, assim, né? Então ele tá ali como recurso, na manga. Pois é. E a Michele tá performando melhor que o Tarcísio, né? Que é um motivo pra você, cara, cogitar churrascamento, assim, eu acho que, sabe? Entendo. Eu sou o Michele Bolsonaro biggest hater. Nessa eleição aí, você ia no primeiro turno dia... Na N, pô. Mentira. No primeiro turno, é foda. Mentira. Mas, cara, o segundo turno entre Lula e Michele, talvez eu fique tipo, cara, sei lá, talvez eu prefira viver na República Madurista do Lula, a República Bolivariana do Lula, do que na República, Sim, cara. sei lá, Pachamama. Prefiro trabalhar no colcós soviético do Lula, cara, do que viver na teocracia longhouseada da Michele Bolsonaro. Eu também tô nessa. Pois é. Agora, sem Bolsonaro, sem Tarcísio, o governador mais forte é o Caiado. E isso aí é interessante porque a ideia isso aí meio que desmonta o trade ratinho, né? Porque a ideia do trade ratinho é tipo, não, ó, se não for o Bolsonaro... Caralho, moleque, que oportunidade. Do trade o quê? O programa cada vez mais burro. Enfim, o trade... Isso é uma missão pra desmoralizar o ratinho. Cara, pelo amor de Deus, né? Fala de trade Caiado, fala de trade Zema, mas não fala de trade ratinho. Pelo amor de Deus, né? Eu não entendo, cara. É algum tipo de tara muito esquisita, cara, que os caras têm que Kassab. Assim, acho que é pela competência mesmo, né? Tipo assim, o Kassab é um cara muito competente. Eu queria que ele vai ser o melhor gestor, ele vai ser o cara mais técnico. Mas, cara, você tem poucos argumentos pra subsidiar isso. Eu sei que o Paraná cresce pra caralho, mas o Goiás cresce pra caralho também, entendeu? Cresce até mais se bobear. E cresce há mais tempo também. E você ainda tem o upside de segurança pública. E você ainda tem a expertise do Caiado. Não, o Caiado é muito melhor do que o ratinho em todos os aspectos. Pelo amor de Deus, entendeu? O Caiado é um cara que merece respeito propriamente. Pois é. E, enfim. Aí esse aqui é o resumão, né? Então, cenário 1, 2, 3, 4. Você vê quem participa de cada um, não pelo título, né? Mas para quem tem a barrinha preenchida. Será que eu consigo colocar tudo na tela ao mesmo tempo? Acho que dá. Que é o seguinte. O Lula tá oscilando entre 48% e 49%, que é uma performance muito forte. A essa altura do campeonato. Né? Pois é. O cenário mais provável agora, provavelmente esse 2 aqui. Só que há quem diga que sem Zema, né? E sem Caiado também. Talvez né? sem Caiado. O Zema, a candidatura dele só tá sendo, cara, desidratada na frente dos nossos olhos. Ele, ao que parece, ele tava tentando se posicionar como um vice, né, do Tarcísio. O Tarcísio ficou até bastante animado com essa ideia, o que parece. Só que agora, cara, tá performando mal demais, assim. Performando muito mal, cara. Ele perdeu completamente a alavanca. A teoria é que ele vai largar, né? Vai perceber, cara, isso é uma candidatura inviável. Se ninguém me enfiar numa chapa melhor, eu não tenho muito
pra que me desgastar, entendeu? Só bate palma pro Bolsonaro, cara. Você fez sua carreira baseada nisso. E o Caiado tá com dificuldade de conseguir o apoio da legenda dele, né? A legenda que ele ajudou a criar. Tem outros partidos que estão interessados em lançar o Caiado, mas é um cálculo político de renúncia, né? O Caiado tá no... Enfim, tá talvez a última eleição dele, mas ele renunciaria dos espólios políticos dele por uma briga que, honestamente, eu não sei quão caprichoso ele é. Ele é um cara cabeça dura, dizem, né? Mas não sei o quão caprichoso ele é. Tipo, cara, eu iria de qualquer jeito, sei lá, pelo Podemos, tá ligado? Então, é isso. Sim. Ah, não, na verdade eu falei que a Atlas não tava rodando o cenário com o Tarcísio, mas ela tá sim, né? Tarcísio e Flávio, que é uma coisa que não vai acontecer, né? Esse aí é o cenário Enfim, impossível. Esse é o cenário impossível, mas esse aqui foi o cenário que o Renan tá na frente dos outros governadores, né? Que é bem interessante, assim. Cara, muito interessante. O eleitor, cara, já tem pra si a consciência de ranquear mesmo. Tipo, cara, eu quero... Vamos de Flávio, que eu acho que é o candidato que consegue unir mais força. O meu segundo favorito é o Tarcísio. Tipo assim, se não der Flávio, o Tarcísio tá maneiro. E aí, na terceira prioridade dele, ele ainda escolhe, cara. Ele ainda consegue fazer opção. Só que ele escolhe muito pouco, né? Poucos caras chegaram, talvez, a ter essa preferência rígida, né? Férrea, tipo, caralho, só voto no Caiado. Né? Caiado ou morte. Ratinho ou morte. Quem é você, entendeu? Que tipo de eleitor é? Ratinho ou morte? Ratinho ou morte. Ou Zema ou morte. Difícil, cara. É engraçado que nesses cenários acaba que o Renan fica por cima, né? Porque tem mais cara Renan ou morte do que Ratinho ou morte num cenário com Flávio e Tarcísio. Sabe, tem mais caras que tem a vontade, que tem o Renan com prioridade do que eles. Isso é bastante revelador, bastante interessante, na verdade. Pois é. Enfim, pelo que a gente conversou com nossos amigos que acompanham o tracking propriamente da Atlas, parece que se você tirasse o Aldo Rebelo, o Renan ainda ficaria um pouquinho melhor, sabe? Então rolou uma certa canibalização de votos de tipo, meu irmão, eu quero uma pessoa totalmente de fora. E aí, alguns desses votos estavam indo pro Renan, e aí acabou indo pro Aldo Rebelo, e ele estaria batendo 4 pontos. Na demografia 16 a 24, o Aldo pontuou quanto? O Aldo Rebelo, ele pontuou 7,6, né? Caramba, Exato, enquanto o Renan pontuou 14, sabe? Interessante. Há quem diga também que a candidatura do Aldo pode babar, né? Porque assim, as pessoas estão tentando envelopar o Aldo. O Aldo é esse cara, tá? O Aldo é um cara nacionalista mesmo, um cara que tem amor ao cânone histórico, sociológico, cultural brasileiro. Só que a candidatura dele é meio cavalo de Troia, assim, pra dar porrada no Lula, sabe? Porque ele é um cara que já trabalhou com o Lula, trabalhou na Copa. E o DC, a Democracia Cristã, que foi propriedade do Emael, foi o feudo emaelista por décadas, entendeu? Um regulamento bizarro que era do DC. Agora, nesse momento, foi comprado, ao que parece, né? Foi adquirido por um grupo do PL de Alagoas, ao que tudo indica. Então o Aldo está sendo esquentado, talvez na ideia de ser um tipo de Padre Kelmon, só que muito mais culto, né? Exato. Então, eu não sei se vocês se lembram, na última eleição, o Padre Kelmon, ele tava lá como linha auxiliar do Bolsonaro, só pra, cara, causar problemas, gerar discórdia, ser tipo pitbull do Bolsonaro nos debates. Deu certo? Do ponto de vista cômico, deu, assim, foi muito engraçado. A participação do Padre Kelmon foi hilária. A ideia original não era nem ser o Padre Kelmon, era ser o Roberto Jefferson, não era? O Padre Kelmon é muito próximo do Roberto Jefferson. Inclusive, quando o Roberto Jefferson abriu fogo contra a agente da Polícia Federal, o cara que fez o resgate... Resgate não, é meio que a mediação. O Roberto Jefferson jogou uma granada na Polícia Federal. E aí o Padre Kelmon desviou dos tiros e tal e abraçou o filho espiritual dele, né? Ele é ortodoxo. Ortodoxo falso, tá? Que fique bem claro. Mas a ideia é justamente que o Aldo... Vai ser esse pitbull aí do Flávio. Ele não tem um perfil muito pitbullesco, mas ele trabalhou com o Lula, né? Então ele tem muita merda pra falar. Porque você me chamou pro seu programa. Aquela vazia dele. Mas ele é um cara que conhece o Lula e, porra, acho que tá profundamente decepcionado com os rumos que o PT tomou. Então ele poderia dar bastante porrada no debate. Mas é isso, os caras do DC vão bancar essa campanha do Aldo. Não confunda, tá, cara? Tipo, você vai ver você aí, twitteiro, né? A galera que assiste o canal do Novos Clássicos Show e tá no Twitter. Cara, você vai ver uma galera fazendo propaganda pro Aldo. A galera nacionalista, vamos colocar em termos eufemísticos. Retardados, assim, né? Doente, né? De forma geral. Não, retardado, gente boba, pessoa que não é séria. Autista. Cara, foi mal. Né? Você tá fazendo uma campanha pro Aldo Rebelo. Cara, eu não sei nem o que dizer. Vai pra creche, tá ligado? Vai pro ensino fundamental, assim. Desenvolve interesses mais, tipo, mais triviais. Cara, pô, pelo amor de Deus, entendeu? Mano, sério, você tá for real fazendo campanha e dando alguma moral pro Flávio.
Cara, eu acho que você podia ganhar o colarzinho de autismo, cara. Não, E o resto de tudo que você fala deveria ser sumariamente ignorado. Exato. Pra mim, achar que o Aldo Rebelo é sério em alguma questão é mais retardado do que ser, tipo, um monarquista que acha que o Brasil deveria ter a família real, família Orleans de volta como poder moderador, assim. É tipo... Cara, sei lá, isso é um LARP muito retardado, assim. É terrível. É tipo, você achar que o Aldo Rebelo é minimamente sério é equivalente a você achar que o Brasil tem que reconquistar província cisplatina, assim. É só que... Cara, você é um garoto que leu muita Wikipédia, não tem nenhuma vivência no mundo real. Tipo, e pior do que não ter vivência, eu acho que tem como você não ter vivência e não cair nessa porra do Aldo, sabe? Você é um cara muito quirky, assim, você é tipo... Você quer aparecer, né, cara? Sabe? Esse tá com saudade tipo, você vai ter seus amigos que são Flávio, você vai ter uns amigos que, sei lá, são Tarcísio, uns amigos Lula, uns amigos Renan e tal, você... Eu sou diferentão, eu quero ser o Aldo Rebelo, bababá. Isso me passa uma vibe dessas pessoas do Discord que ficavam criando, tipo, ideologias que não fazem sentido pra meio que se auto-intitular, entendeu? Tipo, o Aldo Rebelo, ele é o candidato do cara do Discord. Eu só quero que as pessoas, tipo assim, especialmente pra você que tá no Twitter, cara, não se confunda, tá? Porque você vai ver alguma atração do Aldo Rebelo no nosso canto do Twitter. Pessoas, de novo, profundamente... enviesadas, pouco sérias, né? Palhaços de vários tons, né? Eu acho que em algum nível é até bom, cara, que o Aldo se lance nesse momento e pra gente entender quem é quem no contexto maior das coisas, tá? Mas a candidatura é exatamente o que a gente tá falando, tá? Então, é um grupo do PL que quer usar o Aldo pra mogar o Lula nos debates, porque ele é um cara inteligente, é um cara que conhece os podres do Lula. E a nível mais abaixo é tipo, pô, mas ele tá fazendo 1% já, nem começou a campanha e tal. Cara, é só gente falando, cara, eu não quero votar em nada que tá aí, entendeu? Eu quero votar no Aldo. Não é assim, os nacionalistas começaram a sua marcha inevitável até o poder. Não é isso, é uma candidatura tampão, escrota, assim. Padre que é humanista do PL, por um lado. E os nacionaltistas. Nacionaltistas no meio, que é uma galera muito pequena, mas tem uma atração na nossa parte do Twitter. E embaixo... Uma atração pequena na nossa parte. E o percentual eleitoral é só tipo, cara, eu quero que se foda, entendeu? Entendeu? O Eduardo Leite contestar faz 2% também, ninguém tá fazendo campanha pra ele. É só, eu votaria em qualquer um. 1% é margem de erro também, entendeu? Enfim. Pois é. Cara, eu acho que literalmente a Atlas bota a margem de erro deles no começo aqui. Vamos ver. Perfil da morte, exato. Margem de erro. Mais ou menos 1 ponto percentual. Então o Aldo pode não existir. Exato. Entendeu? Esse 1% e 0% estatisticamente é a mesma coisa, sabe? Estou te dando a ideia pra você não passar vergonha. Mas se você quiser, aí é por sua conta e risco. Pois é. Cenário de primeiro turno com o Fernando Haddad, eu achei interessante a Atlas testar isso também. Porque é aquilo, né? O Lula é velho. Ele pode sucumbir a... Sabe? Todos nós estamos a um sabonete de distância do cemitério, né? Exato. A verdade é essa. Só que o Lula está mais próximo disso acontecer. E aí no cenário com o Fernando Haddad, o Haddad performa pior do que o Lula, mas não tão pior, né? Ainda bem na frente do Flávio. O que é interessante, porque a gente já viu como o Haddad performou no primeiro turno. Cara, contra o Bolsonaro, o Pater, o Haddad foi muito pior do que ele iria agora, sabe? Eu achei isso bastante interessante. É aquilo, provavelmente é porque o Ciro tava roubando boa parte desses votos, somando 29... Essa eleição aí, o Ciro 12. tava muito bem assessorado no Rio de Janeiro, cara. Essa eleição aí, cara, o Ciro tinha uma tropa de elite no Rio de Janeiro. Cara, aí, bem interessante. Ó, Haddad, 29,3. Ciro, 12,5. Se você somar os dois, dá 41,8. Aqui, 41,5. Ou seja, o Haddad hoje, ele tem exatamente a mesma quantidade de votos que o Haddad mais Ciro tiveram em 2018. E o Lula meio que tem mais votos do que isso, né? Então, tipo, a performance do... Nos Estados Unidos eles usam uma métrica que é tipo, cara, average Republican, assim, né? Então, é o voto no republicano qualquer. E aí você vê, tipo, cara, tem candidatos que performam melhor do que o republicano médio e candidatos que performam pior do que o republicano médio. Isso lá é interessante. É importante porque tem distrito, esse tipo de coisa. Lá só tem 2 partidos. Então, por exemplo, Trump é um cara que performa, talvez, né, acima do republicano médio. Ou então, tipo, quem seria um democrata médio? Não sei, talvez o Jim Carrey, que concorreu contra o Bush. Aí o Obama performava muito acima de um democrata médio. A Kamala Harris performava abaixo do democrata médio. O Biden performava acima do democrata médio pela associação com o Obama e tal. Enfim. O Haddad, eu diria que ele é meio que o petista médio. Não, e é engraçado que E o Lula é muito mais forte do que ele. Mas, cara, a parada é que os votos dele não... A ideia é justamente que os votos dele nem somem, né? Eles migram pros governadores.
Eles migram. Tem um percentual de um voto aí que não é petista, né? É um voto anti-bolsonarista. E é um voto lulista, Cara. Lulista. É tipo, cara, do Lula. Ah, cara, se não for o Lula, eu tô disposto a votar em outras coisas mesmo. E eu já falei desse tipo de eleitor. Eu já falei. Se você vê aqui, ó. Cara, o Fernando Haddad fazendo 58 entre 60 até 100 anos. Então ele é. Tipo, o Lula tá fazendo 70. Mais de 70, né? Da testagem lá contra o Flávio, tá fazendo 70 e porrada. Então, eu já falei desse eleitor, que é o. Eu mencionei ele, o Paulo Porteiro lá que eu conheço. Ele falou, cara, se não for o Lula, eu voto no Tarcísio. Aí eu fiquei, porra. Isso é meio esquizofrênico. Eu falei, isso é meio esquizofrênico. Tu não vota no Flávio? Eu falei, não, cara, o pai dele é muito ruim, ele deve ser no mesmo caminho. Mas o Tarcísio é um cara que eu consigo respeitar. E aí é isso. Ele é um porteiro atípico, né? Ele assiste Globo News o dia inteiro. Ele fica na portaria o dia inteiro assistindo Globo News. Mas enfim, existe esse eleitor, tá? Pois é. Haddad contra Tarcísio, você vê que é aquilo, né? Tipo, o Haddad não tá influenciando muito os votos na direita. Curiosamente, a direita e a esquerda estão dois campos totalmente separados, assim, né? Essa eleição. E aí, em cenário de segundo turno, Lula ganharia de todo mundo. Ganharia do Jair Bolsonaro, que é impossível. Ganharia do Tarcísio. É improvável. O que é improvável. Provável. E ganharia da Michele, do Flávio, do Caiado, Zema, Ratinho, Eduardo Leite. Claro que tem ampla branco / nulo, não sei. Queria que o Renan tivesse sido testado no segundo turno. Não sei porque não fizeram isso. Testaram o Eduardo Leite e não testaram o Renan. Sabe que o Eduardo Leite nem foi testado numa parte das pesquisas. Estamos de olho aí. Tudo bem. Estagiários da Atlas em TO. Vocês deram mais. Na hora de montar o questionário, vocês erraram. Hein? A performance do Lula versus Tarcísio no segundo turno permanece bem instável aqui. A performance do Lula versus Flávio já deu uma espremida interessante, né? O Lula deu uma secada, né, cara? O Lula deu uma secada e o Flávio, deu uma melhorada, assim, né? 49 versus 45 Tá ficando mais competitivo. Tá projetando de novo agora como se ele tivesse a performance idêntica à do pai, né? E é engraçado, cara, ver, porque a gente elabora, né, muitos fatores que podem piorar, melhorar a eleição de um relativo ao outro, mas perceber quão estáticos são os resultados é tipo assim, cara, pra galera do Nothing Ever Happens, cara, pode tomar uma colherada, assim, meio que direita e esquerda são dois campos políticos baseados em, tipo, formatações quase que psicológicas, assim, sabe, coisas culturais muito profundas, e guess what, isso não varia de 4 em 4 anos, né? E não varia nem de mês a mês, assim, né? Então... Principalmente. Principalmente de mês a mês, mas tipo assim, cara, em 8 anos, que mudou, sabe? Sim, mas... Cara, essa tendência aqui é aquilo, né? Isso não vai se manter, mas... Você consegue imaginar, cara, se em algum momento do ano o Flávio passa o Lula nessas pesquisas de segundo turno? Seria loucura, mas... cara, pra isso... Eu não sei o que teria que acontecer pra isso rolar, sabe? Só se o Lula... Sei lá, cara, tem um escândalo do INSS com o irmão do Lula. Mas o Lula é safo, ele é bom em fazer esses esquemas, né? Ele consegue navegar. Eu acho que os caras que votam no Lula hoje em dia, eles sabem, né? Ninguém tá tipo, você me traiu, Lula. Você é ladrão. Não! Sabe, tá todo mundo ok com isso. Ele é bandido, mas melhor que o Flávio. Melhor que o Flávio, entendeu? Então eu não acho que um escândalo de corrupção teria o potencial pra queimar tanto o Lula. Porque o voto petista não é um voto anticorrupção, né? Mas você consegue imaginar alguma coisa que poderia foder o Lula? Comer um ovo de ema estragado. Morrer, né? Tá, mas... isso aí... Vamos lá, uma coisa um pouquinho menos radical. Não, isso não é radical. Seria um acidente. Eu não tô torcendo pra isso. Não, não necessariamente um acidente. Ele pode ter um ataque cardíaco fulminante e morrer. Como um homem que fumou a vida inteira, ainda fuma, bebe bastante, né? Teve câncer na garganta e tal. Venceu. A forma física do Lula tá bem boa, até eu diria pra homem de 80 anos. Mas, tipo... Aquilo, né? Como será que é a saúde... O Lula tem muita força vital. Ele é carne de pescoço, entendeu? Ele é daquela... É o brasileiro criado ali, né? Formado, cara, na aridez, sabe? Ele é difícil, cara. Difícil botar pra baixo. O Flávio ainda tem muito downside. Mas vamos lá. Coisa que pode foder o Lula ao longo do ano. Cara, e se o Trump faz alguma merda, alguma loucura, que aumenta pra cacete o preço dos alimentos globalmente? Isso é possível. O Trump é altamente... cara, no Brasil, cara. É difícil, né? Porque a gente tem muita produção doméstica. Importado, sabe? Não, a gente tem muita produção doméstica também, né? Tipo, se o preço da... eu não sei. Se o preço da comida lá fora aumentar, o preço da comida importada aqui no Brasil aumenta, isso gera meio que uma pressão inflacionária de tipo... E nego vai favorecer exportar ao invés de fornecer internamente, né? Era um pouco do que tava drivando o ovo caro, né? Não sei, cara. Eu acho que coisas que envolvem preço... Assim, o que parece... cara. Uma coisa que eu acho que pode acontecer também...
tá na seara dos acidentes, né? Que é, cara, o Lula bate a cabeça, ele não morre, mas ele fica retardado. Ficar sem fazer campanha. Ou fica sem fazer campanha, e isso pode atrapalhar o Lula, não no sentido dele colapsar igual o Joe Biden colapsou, mas talvez pode ser o suficiente pra, tipo... Cara, ao invés dele performar 49, ele performa, sei lá, 47. Performa 46. E talvez o Flávio consiga, tipo, sabe a corrida 100 metros rasos, o cara tá lean, assim. O Flávio, ele consegue lean e sair na frente. Que maravilha. Os assim. gringos do The Economist ficam, mano, publicando, sei lá, de 3 em 3 meses eles publicam um artigo. Lula, pelo amor de Deus, não concorre, sabe? É perigoso, né? Você tá muito velho, Joe Biden foi uma catástrofe. Eu queria entender o que tá por trás desses caras do The Economist que escrevem essa porra. Porque, pra quem não sabe, o The Economist é uma revista meio centro-esquerda institucionalista. Assim. É, democrata, né? Meio partido democrata, meio partido trabalhista, partido conservador, britânico, né? E eu não sei por que eles estão tão preocupados com essa porra, sabe? O Lula tá velho, tá gagá. Mas o Trump também tava velho e gagá. E ele conseguiu se eleger, porque o Biden tava num nível muito insano, assim. Cara, o Trump tava bastante gagá, assim, na eleição. A gente falava sobre isso. Tava. O Trump, ele tá... piorou, né? Naturalmente, mais de um ano depois, assim. Ele fica rambling, dando cartas loucas pro primeiro-ministro da Noruega e tal. A gente comentou na época da eleição, que a entrevista dele do Joe Rogan foi horrível. Horrível. O Trump geralmente é um cara interessante de assistir, mas... porque ele é engraçado, principalmente, né? E icônico, em muitos sentidos. Mas, cara, quando soltaram ele pra falar 3 horas, era só tipo, caralho, o que esse velho tá falando? Se perdeu completamente. Mas, assim, a maior parte, pelo eu vi, né? Os caras que fazem análises que são muito econômicas de cenário político, assim, cara, a expectativa é que o Brasil navegue um mar de brigadeiro, assim, esse ano. E aí, isso seria uma coisa que poderia foder o Lula. Pra mim, a coisa seria a coisa mais... plausível. O Brasil navegue um mar de brigadeiro? Um céu de brigadeiro. Mas como se foderia o Lula, pô? Isso não foderia o Lula. Isso seria ótimo. Vai garantir que, porra, ele vai manter os índices de aprovação de popularidade dele até o final do ano e ganhar. Né? Mar de brigadeiro foi foda. Um mar de almirante, céu de brigadeiro. Desculpa, eu curto TDAH. Enfim, mas eu consigo pensar em mais coisas que o Flávio e o Bolsonaro. Inclusive, um cara já comentou, cara, teve um episódio que eu consegui errar, tipo, 3 expressões idiomáticas, o cara pontuou as 3. E eu me senti humilhado. Mas assim, o Flávio e o Bolsonaro tem coisas que podem ferrar ele. Tem. Flávio... Tem muita coisa que pode passar esse ano e aí... E o voto dele é anticorrupção. Sim, e o bumbum do Flávio a gente já falou várias vezes. Sujo. Vai ter coisa no Rio, vai ter coisa no Master, vai ter tudo. Entendeu? Tem as coisas velhas que sempre podem voltar à tona e vão ser fáceis de bater durante o período eleitoral. E aí o cara que é o voto anticorrupção, que é o caso do Flávio. Em tese, pelo menos, né? Vai ficar, caralho, eu quero votar num cara que não é bandido, entendeu? Pois é, cara. E aí, cadê? Vou votar no Renan Santos. Cadê o resumão do primeiro turno aqui? Só pra comentar sobre o Renan, né? Porque muita gente do MBL assiste o nosso programa. Cara, bastante interessante o fato que o Renan tá muito estável, né? Não varia, né? E tipo, isso você poderia falar, pô, que isso? Mas tá estável no nível baixo, isso é ruim. Não, tá estável entre os cenários que eu tô falando, sabe? Então, não importa quem sai na direita, o Renan tá performando 3 ou 4 pontos. Seria melhor se fosse mais alto? Óbvio que seria melhor se fosse alto. Mas isso mostra um pouco de que, tipo, dessas pessoas que querem o Renan, ele é a primeira opção, entendeu? Exatamente. Então, por exemplo, o Caiado tá performando 15 pontos aqui e 3 pontos aqui. Então tem um cenário que o Caiado tá fazendo 15 e um cenário que o Caiado tá fazendo menos que o próprio Renan. Isso quer dizer que o Caiado não é a primeira opção, né? Sabe? Justamente, a nível qualitativo do eleitor. Então você pode dizer, o eleitor do Renan é homem, ele é desconhecido entre mulheres, basicamente. É um cara muito jovem, em média. E ele é um cara que quer o Renan, pô. Não é assim, caralho, se o Aldo não for, caralho, se o Caiado não for votar no Renan. O cara vai votar no Missão, nessa eleição. Custe, tipo assim, independente de qualquer coisa. Exato. Ele tá tarado nisso, ele quer muito isso. E aí, tipo, se fosse no dia da eleição, a qualidade importa menos que a quantidade. Mas quanto mais longe da eleição você tá, mais a qualidade importa, porque a qualidade pode angariar quantidade ao longo do tempo, né? Exato, então, é aquilo que esse 3% aqui que é die hard, renanzista, por exemplo, ele é muito mais provável de fazer campanha e o caralho pro Renan do que esses 15% aqui que votariam no Caiado se nem o Flávio nem o Tarcísio saíssem, entendeu? Exato, e é o que a gente debateu, inclusive, no episódio dos médicos, cara, ontem. Anteontem, né? Sim. Esse episódio vai sair depois, que
Cara, qualidade pode produzir quantidade, ou pode se desdobrar em quantidade. Agora, cara, quantidade jamais implica necessariamente em qualidade. E aí, o trabalho do Renan é isso, cara. Tem 3% de eleitores de, porra, qualidade muito alta, muito engajados no meu projeto, que não abdicariam dele por nada. E eu quero alavancar essa mídia aí até o final do ano. Cara, os efeitos multiplicativos disso são... Exato. Sim, tem muito potencial, né? São muito imprevisíveis. E mostra também, cara, que existe demanda, né, pelo projeto político do Missão, né? Poderia ser, caralho, mais um partido bolsonarista de direita, caralho. Não, as pessoas querem a alternativa que está sendo construída ali. Isso é interessante porque mostra a viabilidade do partido a longo prazo também, né? Se ele conseguir se diferenciar como um polo, né, de poder ou de autoridade no longo prazo, ele pode acabar se estabelecendo ali também. Tipo, se ele criar nicho para si, né, eu digo. E a pesquisa do Renan mostra um pouco isso, entendeu? Então... Sim. E você vê aqui as pesquisas de intenção de voto de 2018. Cara, o Bolsonaro deu uma senhora porrada mais perto da eleição. O baseline que ele partiu era mais alto, sabe? Então é isso, tipo... em nenhum momento comparando o Renan com o Bolsonaro de 2018. O Bolsonaro de 2018 era um fenômeno, assim... Nível força da natureza. Era uma coisa de maluco. Invencível, né? Naquele ano, invencível. O que é essa linha preta aqui? Ah, não. Abstenção / não decidido. Ah, tá. Caraca, o PT também deu uma porradaça, né? Que interessante isso aqui. Mas... Não, é o cara indeciso, né? Ele começa a notar... Ele percebe que começou o período eleitoral, aí ele faz a escolha dele. Ao final, boa parte do eleitorado é isso, cara. E tem algumas coisas que colapsaram aqui, né? Então, por exemplo, rede... Tava com, cara, 12... A questão da qualidade e quantidade é isso, cara. Rede, que é esse verdinho aqui, 2018, no primeiro turno, tava... Primeiro, num passado tava 25%. Aí aqui, mas no ano da eleição, já tava em mais ou menos 13%. Aí na hora da eleição, a porra colapsou, sacou? O azulzinho colapsa. O Partido Novo também dá uma certa queda, sabe? Tipo, cara... Ele deu uma porradinha, né? Ele subiu ali. Ele subiu aqui, mas depois ele caiu. Depois voltou caindo. Né? Então, cara, é aquilo, sabe? Pô. Mas, por exemplo, o Renan tá partindo de um ponto melhor do que a candidatura da Amoedo nesse ano. Pois é, né? Então, entendeu? aqui, aí, o ponto comparável seria esse aqui, né? Então, tipo, janeiro de 18 versus janeiro de 26. O Amoedo tava pontuando. O Amoedo tava... Exato, tava menos do que 2,5%, né? Que é o que a gente consegue ver pelo gráfico. Tava 1%, sabe? Então... É aquilo. É isso que a gente tá falando. E o Amoedo terminou essa eleição, cara, razoavelmente bem votado, entendeu? Sim, ele fez 4%, pô. 4% é uma... Sim, cabeçada de voto, né? Exato. E, cara, ele fez 4% quando o Bolsonaro tava bizonhamente forte, sabe? Sendo que o João Amoedo... Sabe? O Partido Novo e o próprio João Amoedo são candidatos piores, e é um partido pior, na minha opinião, do que o Missão e o Renan, entendeu? Com certeza. O Amoedo, puta, nunca... Tipo, o João Amoedo, pra um tipo de cara do mercado financeiro, vai ser mais interessante, sabe? Coolest shit ever. Que é tipo, caralho, pô, o cara do mercado, bababá, milionário, bem sucedido. Foi VP do Unibanco, caralho, beleza. Pra esse cara, o João Amoedo, ele é melhor do que o Renan. Mas esse cara, tipo, cara, tem 10 mil pessoas assim no Brasil, entendeu? Tá bom, 10 mil não tem, vamos lá, 100 mil no máximo. O Renan, ele tem mais apelo pra... pessoas de, cara, classe média em geral, assim. Não, cara, pra jovem, maior, assim, é mais distribuído. Aí, sendo bem honesto, assim, o Partido Novo só aprendeu a trabalhar isso a partir do bolsonarismo. Zema, né? É o inovador, falou, cara, o Partido Novo não chega em pobre. A verdade é essa, vamos falar a verdade. Pobre não vota no Partido Novo. Mas se a gente fechar com o bolsonarismo, eles podem votar e a gente pode começar a ganhar coisas. Essa é a inovação do Zema. E aí, nessa época aí, o Partido Novo só era votado por nego rico mesmo. Assim, era um statement. Sou rico... Sou à direita, quero política, quero reforma econômica, o governo do Temer foi o máximo, e eu vou votar no João Amoedo para ter a continuidade total, aprofundamento, né, na verdade. É uma plataforma muito mais restrita do que a plataforma do Renan. Cara, o Renan tava lá no meio da roça, ele é melhor votado no Nordeste do que no Sudeste, entendeu? Então, eu acho que isso são elementos também para você considerar, que a candidatura ela é mais abrangente, né? O Missão não é assim, caralho, eu sou um cara rico, eu quero uma agenda econômica determinada, eu vou votar nesse cara, eu vou dar dinheiro para a campanha dele. Não era isso. Exato. Não é isso. Sim, mas todo esse argumento do gráfico não é pra falar que, tipo, não, na véspera da eleição o Renan vai porrar e vai pontuar 80 pontos. Isso não vai acontecer. 80 pontos é absolutamente impossível. Mesmo ganhar ou chegar no segundo turno é improvável. Mas a parada esse argumento tem partidos que sobem na véspera e partidos que caem na véspera. E a tendência do Renan tá muito mais pra subir, de novo.
Talvez não muito a ponto de chegar no segundo turno. Mas tá muito mais pra subir do que pra cair, entendeu? Exatamente. E ele tá iniciando o ano numa posição mais confortável, melhor, mais consolidado que o João Amoedo na disputa que ele fez 4%. Então é isso que me faz imaginar que deve ter um vento pra cima aí ao final, né? Caralho, vai bater 60% dos votos? Não é isso. Não, aqui não é o Novas Copadas Show, entendeu? A gente só tá fazendo uma análise, porra, bastante fundamental. Análise. Não é torcida, entendo. Mas é análise. Pois é, mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o Novos Classes Show de hoje. Entre no nosso site www.novosclasses.com.br para ter acesso a conteúdo extra gratuito e pago para apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 15 e de 30. É muito importante que você assine para apoiar o nosso trabalho e permitir que a gente continue aqui no YouTube todos os dias. Então, e fora isso, no segundo Twitter, o meu @pessoa A99. Meu @novosclasses, o Roberto Pessoa. Obrigado. Valeu.